Você faz cara de interrogação na roda de amigos quando surgem determinados assuntos ou é aquela pessoa que sabe de tudo um pouquinho? Hoje, preparamos 10 perguntas de assuntos gerais para que você possa dizer se elas são verdadeiras ou falsas. Eu tenho certeza de que você é o Google da galera. Afinal, se você está aqui, é porque gosta de educação e desafios, não é mesmo? Não se esqueça de escrever nos comentários quantas perguntas você acertou. Curta a nossa página e clique no sininho para receber todas as novidades por aqui. O desafio já vai começar. A água ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Ao nível do mar, onde a pressão atmosférica é considerada padrão, a água ferve a uma temperatura constante de 100 graus Celsius. Isso ocorre porque a pressão atmosférica exerce uma força sobre a superfície da água, mantendo as moléculas de água em seu estado líquido. Quando a temperatura é aumentada, as moléculas de água ganham energia cinética e começam a se mover mais rapidamente. À medida que a temperatura sobe, a pressão de vapor da água também aumenta. Quando a pressão de vapor da água iguala a pressão atmosférica circundante, a água começa a ferver, transformando-se em vapor. O diamante é a forma mais dura de carbono. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Verdadeiro. No caso do diamante, sua dureza excepcional é atribuída à sua estrutura cristalina única. Cada átomo de carbono no diamante está ligado a outros 4 átomos de carbono em uma rede tridimensional cúbica. Essas ligações carbono-carbono são extremamente fortes e difíceis de quebrar, tornando o diamante incrivelmente duro. Devido à sua dureza e brilho, os diamantes são amplamente valorizados na joalheria e também têm aplicações industriais, como ferramentas de corte e perfuração de alta precisão. A teoria da relatividade foi desenvolvida por Isaac Newton. É verdadeiro ou falso o que está escrito nessa afirmação? É falso. A teoria da relatividade foi desenvolvida por Albert Einstein. Existem 2 formulações principais da teoria da relatividade. A primeira é a teoria da relatividade especial, publicada por Einstein em 1905, e a segunda é a teoria da relatividade geral, publicada em 1915. A Guerra Fria terminou com a queda do Muro de Berlim, em 1989. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Verdadeiro. A Guerra Fria foi um período de tensão política e militar entre os Estados Unidos e a União Soviética, juntamente com seus aliados, que durou aproximadamente de meados do século XX até o início dos anos 1990. O Muro de Berlim, construído em 1961, dividiu a cidade de Berlim em 2 partes. Uma controlada pelo lado ocidental, liderado pelos Estados Unidos e seus aliados da OTAN, e outra controlada pelo lado oriental, dominado pela União Soviética e seus aliados do Pacto de Varsóvia. O Muro de Berlim tornou-se um símbolo da divisão entre o mundo ocidental capitalista e o mundo oriental comunista. A queda do Muro de Berlim ocorreu em 9 de novembro de 1989, quando as autoridades da Alemanha Oriental permitiram a livre passagem de cidadãos para o lado ocidental de Berlim. A química é uma ciência que estuda as interações entre os seres humanos e a natureza. É verdadeiro ou falso o que está escrito nessa afirmação? É falso. A química é uma ciência que se concentra no estudo da matéria, suas propriedades, composição e reações químicas. Ela é uma disciplina objetiva e universal, não limitada às relações humanas com a natureza. A química explora os princípios que regem o funcionamento da matéria em geral e tem aplicações amplas em diversas áreas, incluindo medicina, indústria, agricultura e meio ambiente. Portanto, seu escopo é muito mais abrangente do que apenas as interações humanas com a natureza. A Lua tem sua própria luz. Essa afirmação é verdadeira ou falsa?
É falso. A Lua não emite luz própria, ao contrário do que algumas pessoas podem acreditar. A luz que vemos da Lua, na verdade, é o resultado da reflexão da luz solar. A Lua é um corpo celeste que orbita a Terra e não possui uma fonte interna de luz. Ela é feita principalmente de rochas e minerais, e não tem os processos físicos, como a fusão nuclear, que são necessários para gerar luz por conta própria. Portanto, a ideia de que a Lua tem sua própria luz é um equívoco que pode ser esclarecido pela ciência e pela astronomia. Ela brilha devido à luz solar que incide sobre sua superfície e é refletida de volta para a Terra. A Grande Muralha da China não é visível a olho nu do espaço. É verdadeiro ou falso o que está escrito nessa afirmação? Verdadeiro. Essa é uma ideia comum, mas errônea. A principal razão para isso é que a Grande Muralha é relativamente estreita quando comparada à vastidão da Terra e com os olhos humanos que observam do espaço. A órbita dos astronautas na Estação Espacial Internacional, por exemplo, está a uma altitude média de cerca de 400 quilômetros da Terra. A Grande Muralha, na sua largura máxima, tem aproximadamente 21.196 quilômetros. Essa dimensão significa que a muralha se torna praticamente invisível a essa distância. Para ver a Grande Muralha da China a partir do espaço, é necessário usar equipamentos específicos, como câmeras de alta resolução ou telescópios. A lei da oferta e da procura é um princípio fundamental da economia. É verdadeiro ou falso o que está escrito nessa afirmação? Verdadeiro. A lei da oferta e da procura funciona da seguinte maneira: quando a demanda por um determinado bem ou serviço é alta e a oferta é limitada, os preços tendem a subir. Por outro lado, quando a demanda é baixa e a oferta é abundante, os preços tendem a cair. Isso ocorre porque os consumidores estão dispostos a pagar mais por produtos escassos e menos por produtos abundantes. Esse princípio influencia diretamente a tomada de decisões dos produtores e consumidores. Quando os preços sobem devido à alta demanda, os produtores têm um incentivo para aumentar a produção e lucrar mais. Por outro lado, quando os preços caem devido à baixa demanda, os consumidores podem estar mais dispostos a comprar o produto. Eufemismo é uma figura de linguagem que emprega termos mais agradáveis para suavizar uma expressão. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Verdadeiro. O eufemismo é uma técnica de comunicação que visa tornar uma ideia, conceito ou mensagem menos direta ou menos ofensiva, muitas vezes para evitar constrangimentos, minimizar impactos negativos ou simplesmente para ser mais polido. Essa figura de linguagem é amplamente utilizada em situações sociais e culturais em que a franqueza ou a crueza das palavras podem ser consideradas inapropriadas. Por exemplo, em vez de dizer "ele faleceu" ou "ele morreu", muitas vezes as pessoas usam a expressão "ele nos deixou", como uma forma mais suave de comunicar a morte de alguém. Os eufemismos também são comuns em contextos delicados, como em conversas sobre saúde, onde termos mais amenos são frequentemente empregados para se referir a doenças ou condições médicas. Por exemplo, alguém pode dizer "ele está lutando contra uma doença", em vez de mencionar diretamente a natureza grave da enfermidade. O ebola não é uma doença viral. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? É falso. O ebola é, de fato, uma doença viral altamente contagiosa causada pelo vírus ebola. O vírus ebola é conhecido por causar epidemias graves e até mesmo pandemias em algumas regiões da África Central e Ocidental. A doença ebola é caracterizada por sintomas graves, como febre alta, dores musculares, vômitos, diarreia e sangramento interno e externo. Ela tem uma alta taxa de mortalidade, com uma letalidade que pode chegar a 90% em algumas cepas do vírus.
O vírus Ebola é transmitido principalmente através do contato direto com o sangue, secreções, órgãos ou outros fluidos corporais de pessoas infectadas ou de animais hospedeiros, como morcegos e macacos. A transmissão pode ocorrer durante procedimentos médicos, funerais tradicionais e por meio de objetos contaminados. Arrasou muito nas respostas? Eu tenho certeza que sim. Curta a nossa página e clique no sininho para receber todas as novidades por aqui. Aqui no Ócio Recreativo, acreditamos que a arte e a cultura são essenciais no desenvolvimento de todo ser humano, por isso estamos aqui. Até mais!